Momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Por conta disso, é necessário estar de coração aberto. Amém? Abra também a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículos 28 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria entrar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Abre a porta da Tua palavra, Senhor, e abençoa de uma maneira especial cada um de nós possamos ser alcançados pela Tua poderosa palavra, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos a Ti, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos. Glórias ao Teu nome para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Abra o seu coração. A palavra de Deus nos relata a reação de Deus contra o seu próprio povo. Grave esse título, grave esse tema. A reação de Deus contra o seu próprio povo. Será que Deus reage contra o seu próprio povo? Será que Deus faz isso mesmo? Porque, presta atenção, porque quando nós paramos para analisar, dentro do nosso contexto, no sentido geral, nos comportamos de tal maneira como que se Deus não tivesse a possibilidade de nos corrigir, porque nós fomos escolhidos por Deus, porque nós fomos eleitos pelo Senhor, porque o Senhor nos resgatou com mão forte, porque o Senhor nos amou primeiro. Será que Deus corrige, sendo que Ele nos amou primeiro? Ou será que Ele corrige? Preste atenção nesta palavra, porque a reação de Deus contra o seu próprio povo. Observe que no capítulo 14 de Números, nós encontramos Deus reagindo, dizendo, assim como eu vivo, diz o Senhor. Assim como eu vivo, diz o Senhor. Então Deus se manifesta no meio do seu povo, tomando uma decisão que mudou absolutamente e completamente todo o contexto da história da nação de Israel, do povo hebreu, que estavam, agora iriam peregrinar pelo deserto por 40 anos. Presta atenção que dentro desse contexto nós encontramos o povo de Deus saindo do Egito após o êxodo, saindo do Egito a caminho da terra prometida. E quando chega em Cades Barneia, a cerca de quase 400 quilômetros da terra prometida, 300 e poucos quilômetros mais ou menos, a Bíblia diz que Moisés, por orientação de Deus, envia 12 espias para poder espiar a terra prometida, para que eles pudessem assumir aquela terra. E a Bíblia diz que Moisés
segundo a orientação de Deus, envia os 12 escribas, os 12 espias, melhor dizendo, para espiar aquela terra, e eles levaram 40 dias para ir à terra, espiar a terra e retornar com a notícia de tudo que eles haviam visto naquela terra. E assim se fez, ou assim foi feito. Os espias, os 12 espias, 12 homens escolhidos foram, espiar a terra, e no fim de 40 dias eles retornaram para o acampamento onde estava ali todo o povo, o ajuntamento do povo junto com Moisés, estava ali Moisés junto com o povo, e todos estavam ali. E observe que, de repente, quando eles retornam daquela viagem, eles começam a revelar para o povo o que eles viram. Eles começam a falar no tom de desanimar o povo, e todos foram ficando cada vez mais desanimados. A Bíblia diz que a reunião se tornou muito fervorosa, porque ali se levanta Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, que eles estavam reagindo contrário à decisão daqueles 10 espias. Os 10 espias estavam incitando ao povo a não ir para a terra prometida, porque lá tinha gigantes, porque lá era uma terra que estava habitada com povos poderosos, e eles temiam que eles pudessem ir e serem mortos lá. Enquanto Josué e Caleb saltavam para o outro lado, dizendo: não, se Deus nos trouxe até aqui, e se Deus nos conduziu até aqui, é porque o Senhor nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos, e essa terra é nossa. Glória a Deus, aleluia. E houve ali uma reunião, houve ali uma revolta no meio do povo contra Moisés, contra Josué e contra Caleb. Então ali fica Moisés, Josué e Caleb, e o povo revoltado, e não queriam mais avançar, porque estavam com medo. E de repente acontece uma reviravolta. A Bíblia diz que o povo se volta para apedrejar Josué e Caleb, para que eles fossem mortos apedrejados. E a palavra de Deus enfatiza dizendo que quando eles se ajuntaram, os versículos 10 e 11, diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então observe que no momento em que o povo se reúne, como num todo, com exceção de Moisés, Josué e Caleb, o povo se reúne para apedrejar Josué e Caleb. A Bíblia diz que Deus então se manifesta, a glória do Senhor se manifesta ali na tenda. Quando o texto diz a glória do Senhor se manifesta, houve ali uma manifestação visível de Deus naquele ambiente. Observe que o ambiente estava fervoroso, o povo estava tomado por ânimos de muita altivez, e eles estavam com pedras nas mãos para poder apedrejar Josué e Caleb, porque eles não queriam avançar para o alvo que era a terra prometida, porque eles foram tomados por um espírito de medo que não lhes permitiu olhar e ver a glória, ver o milagre, visualizar a promessa. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, eu quero abrir um parênteses aqui, fazer uma pausa para dizer para você, hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão tomadas por um espírito de medo, de se tornando medroso a cada dia, e não consegue avançar
para o alvo daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus revelou que irá fazer, e a pessoa fica tomado e paralisado por um medo que não consegue avançar, não consegue prosseguir. Observe que o texto diz que toda a congregação pegou pedras para apedrejar Josué e Caleb. Então observe que o espírito do medo ali, aquela sensação, aquele sentimento, foi envolvente em todo o povo. Aqueles 10 homens que incitavam o povo, eles conseguiram trazer tantos detalhes, que aqueles detalhes que eles trouxeram apagou, ofuscou o poder de Deus que estava ali com o seu povo escolhido. Glória a Deus. Observe que Deus tirou este povo de lá do Egito com 10 pragas no Egito, poderosas, desafiando os 10 principais deuses do Egito. E o povo saiu de lá, atravessou o Mar Vermelho. Presta atenção nisso aqui. Atravessou o Mar Vermelho a seco. E agora, depois de visualizar a terra prometida, o povo entra, é tomado por um espírito de medo. Eu quero que você abra o seu coração nesses últimos dias, porque esse mesmo espírito de medo que vem tomando homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus, está acontecendo mesmo ainda hoje, e muitas pessoas não conseguem avançar. Elas ficam paralisadas, ficam paradas, olhando com medo, não conseguem reagir. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que o medo que tomou a vida de todos eles reagiram no sentido contrário a Deus. Eu quero que você faça uma avaliação nesta noite. Será que você não está reagindo no sentido contrário àquilo que Deus estabeleceu para que você faça? Será que você não está tomando a atitude contrária? Porque a reação daquele povo foi num sentido contrário. A intenção de Deus era que eles acreditassem e avançassem para a terra prometida. No entanto, acontece uma reação contrária por conta do medo e da incredulidade daquele povo. Meu irmão, em nome de Jesus, não permita que a incredulidade venha fazer morada no seu coração, porque você foi chamado por Deus, você foi chamada e vocacionada por Deus, e se nós fomos chamados por Deus e vocacionados por Deus, nós temos que confiar no Senhor e continuar avante, continuar marchando, caminhando para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Observe que era o povo escolhido por Deus que estava vivendo nessa atmosfera. Você acha que hoje é diferente? Não é diferente. A atmosfera hoje não é diferente. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual todos os dias, e essa batalha espiritual, o maligno, ele não para de trabalhar. O maligno, ele não para com as suas hostes malignas, eles não param de trabalhar todo o tempo para que o medo, para que a incredulidade venha fazer parte da vida dos homens e das mulheres de Deus. Porque se a incredulidade e o medo alcançar a sua vida, você não vai conseguir viver os projetos de Deus na sua vida. Qualquer obstáculo que surgir será um motivo para você parar, para você desanimar e para você desistir. Observe que dentre o espírito de medo, dentre a sensação de medo ali, dentre a incredulidade, estava ali os detalhes que aqueles 10 homens, trazendo aqueles detalhes. Olha, lá tem homens gigantes, os povos lá são poderosos, lá é difícil acesso, e trouxeram
tantos detalhes que toda a congregação, todo o povo, com exceção de Moisés, Calebe e Josué, todo o povo observando aquelas declarações daqueles homens, todo o povo ficou com medo e tomados por um sentimento de incredulidade e de medo. Glória a Deus. E hoje eu quero abrir os teus olhos nesta noite. Nós estamos diante de muitos obstáculos espirituais. E a nossa guerra espiritual, ela somente é vencida com armas espirituais. O apóstolo Paulo escreve nos alertando, dizendo: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, aleluia. Então é no Senhor que você tem que buscar força, é no Senhor que nós temos que buscar amparo, é no Senhor que nós temos que depositar a nossa confiança, é no Senhor que nós devemos continuar insistindo e buscando para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Você pode receber esta palavra? Glória a Deus. Aleluia. O texto diz que apareceu o Senhor na tenda, a glória, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Deus interrompe o momento em que eles iam matar Josué e Calebe. E obviamente que o próximo seria Moisés. Então Deus intervém e Deus interrompe aquele momento. E todos ficam ali paralisados, porque a Bíblia diz que visivelmente Deus se manifesta na tenda, uma coluna de fogo, penso eu, se manifesta sobre a tenda da congregação, fazendo com que todos ficassem pasmados com aquela manifestação de Deus, e Deus fala com o povo naquele momento. Glórias ao Senhor. Eu quero que você entenda que aqueles homens fizeram uma viagem de cerca de 800 quilômetros, ida e volta, retornaram vivos daquela longa viagem, preste atenção nesses detalhes, retornaram vivos daquela viagem de 40 dias, não foram reconhecidos e presos como espiões por aqueles povos, não sofreram emboscadas no caminho, não foram assaltados por piratas, não foram picados por serpentes, nem eles, nem os animais que eles estavam montados, não foram mortos por animais selvagens. Eles foram e retornaram, sobre a proteção de Deus. Observe a quantidade de detalhes e garantias que eles estavam tendo, e eles não estavam conseguindo mais enxergar aquilo. Deus permite que eles vão, guarda eles na viagem de ida, na viagem de retorno, guarda ele enquanto eles estiveram lá, no meio daquele povo que eles mesmos estavam espantados como o povo era poderoso. Isso significa que Deus permitiu que eles fossem, se infiltrasse nos quartéis generais, para analisar mais ou menos a quantidade de arma, os armamentos, o poderio daquele povo, e eles saíram ilesos, entraram e saíram ilesos. Por que eles entraram e saíram ilesos? Porque Deus estava guardando eles, amém? Então Deus estava guardando eles o tempo todo. E quando retornam, quando chegam no aconchego do povo, eles então ficam pasmados e não conseguem visualizar o milagre de Deus na vida dele. Eu quero te fazer pensar nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te fazer pensar, Eu quero te fazer pensar que você está vivo até aqui,
não é porque você é bonzinho, não é porque você vai na academia toda semana, não é porque você tem uma alimentação tudo correto, seguindo aí os nutricionistas, não é porque você tem condição de ter uma vida boa, né, arregalada, não. Você só está vivo porque a mão poderosa de Deus está guardando a sua vida. Glória a Deus. Porque se a mão do Senhor não estivesse te permitindo, você não estaria vivo. Todos os dias morrem pessoas de todas as idades e de todas as esferas da sociedade. Todos os dias. Você está vivo porque o Senhor tem cuidado de você. Você está vivo porque o Senhor tem planos para realizar na tua vida. Levante a sua mão para o céu e dê glórias ao Senhor Jesus. Você só existe por um propósito divino. Glória a Deus. Você só existe por um propósito divino. Glórias ao Senhor. Isso me fez lembrar. Eu estava atendendo um cliente ontem e ele começou a falar para mim que ele havia tido já 7 AVCs. 7 AVCs. Ele estava caminhando com a ajuda de andador agora, cerca de 79 anos de idade, 7 AVCs, estava caminhando na ajuda de um andador, e ele estava tendo dificuldade, porque ele não conseguia, ele pensava, mas quando ele ia falar, ele falando para mim, quando ele ia falar, ele falava errado, mas ele pensou certo e falava errado, e ele estava fazendo alguns exames, porque ele não sabia muito bem o que estava acontecendo com a mente dele, mas ele não estava conseguindo controlar os seus movimentos. Se ele ficasse de pé, sem segurar em alguma coisa, ele caía, e ele estava preocupado, querendo saber o que seria aquilo, mas o cara já havia tido 7 AVCs. Eu falei para eles assim: pois é, você só está vivo por um milagre da parte de Deus. Você só está vivo, ele amém. Eu falei, você só está vivo porque Deus tem um plano a realizar na sua vida. Você ainda está de pé porque Deus tem um propósito a realizar na sua vida. Agora, é necessário saber qual é o propósito. O problema de muitas pessoas eles não se preocupam em saber qual é o propósito de Deus dele estar vivo. E eu falei para ele, você já sabe qual é o propósito de Deus por você estar vivo? Ele ficou olhando para mim, pensou, deu aquela risadinha, incerto, inseguro, mas um camarada que está perdido, sem saber qual é o propósito de Deus na vida dele. Eu olhei para ele assim, é importante saber, porque quando nós sabemos qual é o propósito de Deus, para estarmos vivos, nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem a fazer em nossa vida. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então observe que aqueles homens retornaram, trazendo detalhes, o contrário daquilo que era o propósito de Deus. Por que será que nós ficamos equivocados, né? Ficamos equivocados em meio a uma situação que está, de fato, a vontade de Deus revelada. Presta atenção que o povo estava vindo, saíram do Egito, do cativeiro do Egito. Qual era a intenção de Deus? Todos sabiam levá-los para a terra que emana leite e mel. Amém? O propósito Deus já havia revelado. Então Deus já havia revelado para eles desde quando tirou-os de lá do cativeiro do Egito. E saindo eles do cativeiro do Egito, no Êxodo, eles agora estão cocheando entre dois pensamentos sem entender qual era de fato o propósito de Deus. Preste atenção, porque o ser humano ele pode começar o ano entendendo o propósito de Deus, e no final do ano ou no meio do ano, ele já se perder todo, ele não saber mais qual é o propósito de Deus. Se você não firmar a sua confiança,
como Josué e Calebe, como Moisés, estavam ali firmado a confiança em Deus, você vai se perder no meio da caminhada. A sua caminhada vai acontecer coisas, vai acontecer situações que vai fazer você perder a visão celestial, vai fazer você perder a visão espiritual daquilo que você está vivendo. Glória a Deus. Fica muito claro no texto que o povo já não tinha mais a visão do propósito de Deus. O propósito de Deus era levá-los para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Glórias ao Senhor Jesus. E eles param com um coração incrédulo e faz com que Deus reaja. Fizeram com que Deus reagisse contra eles mesmos. Presta atenção aqui. Se revoltaram e concordaram em apedrejar Josué e Calebe. Ficaram vivos Josué e Calebe por uma intervenção de Deus. A reação de Deus implicou no livramento de morte de Josué e Calebe e na condenação de todos os de 20 anos para cima. A reação de Deus foi irrevogável. É interessante isso daqui que eu quero revelar para você aqui. Deus reage contra o seu próprio povo que estavam incrédulos no meio da caminhada. E quando Deus reage, acontece duas coisas ali. Primeiro, Deus livra Josué e Calebe da morte, porque eles iam apedrejar Josué e Calebe. Deus intervém no momento certo para livrar aqueles que estavam fiéis a Ele. Você pegou isso? Deus vai intervir para livrar todo aquele que é fiel. Deus vai intervir para livrar todo aquele que permanece fiel. Se você pode receber, receba em nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Deus vai intervir. Ele não vai permitir que o inimigo destrua a sua vida. Deus vai intervir no momento certo. Você pode estar vivendo uma agonia. Você pode estar vivendo no meio de uma guerra, como estava Josué e Calebe. Observe que estava ali uma reunião quente, fervorosa. Estava lá Josué e Calebe e se tornou alvos daquele povo. E de repente, no momento exato em que eles iam matar Josué e Calebe, Deus intervém para livrar o seu povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor está vivendo todos os dias uma peleja, uma batalha espiritual. A igreja de Cristo está, por isso que nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós somos pré-tribulacionista. Eu creio, como diz a palavra, que Deus não vai deixar a sua igreja sofrer a grande tribulação. O Senhor vai intervir no momento certo. Aleluia. Nós iremos ouvir a trombeta de Deus, para que todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo Jesus estarão com Ele para sempre na glória. Bendito seja Deus. Se você entende, levante a sua mão e dê glórias e exalte a esse Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor intervém e acontece duas coisas. Eu quero finalizar aqui por conta da hora. Primeiro, Deus livra aqueles que estavam fiéis, Josué e Calebe. Livram eles da morte, literalmente no momento de morte. Deus vai lá e livra eles por uma manifestação terrível, uma manifestação visível de Deus no meio de todos, que fizeram com que todos parassem para observar sobre a tenda a manifestação da glória de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. A segunda coisa, Deus liberta dois e condena milhares de pessoas. Presta atenção que Deus muda. Deus reage.
E Deus muda a história de um povo. Deus reage salvando 2 e condenando milhares de pessoas. As Sagradas Escrituras revelam que quando o povo saiu do Egito era cerca de 2 milhões de pessoas. Presta atenção, porque eram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. O Senhor então se revolta dizendo, olha, no meio daquela manifestação visível, o Senhor se revolta dizendo, olha, todos os de 20 anos para cima irão morrer no deserto, não irão entrar na terra prometida. Glória a Deus. Terceira coisa, aqueles 10 homens que estavam na liderança daquele movimento, a Bíblia diz que eles morreram instantaneamente de praga diante dos olhos de todo o povo. Preste atenção à manifestação de Deus. Primeiro, Deus livra Josué e Calebe, aqueles que têm fé, representando aqueles que creem na palavra, aqueles que estão firmados na palavra, aqueles que estão firmados no Senhor, representando aqueles que fazem menção do Senhor, aleluia, e aguardam nos seus propósitos. Segundo, Deus condena uma geração de 20 anos para cima, para que fossem mortos no deserto por conta da incredulidade e do medo. E terceiro, Deus mata aqueles 10 homens que estavam na liderança daquele movimento. Eles morrem instantaneamente de praga diante dos olhos do povo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus reage contra o seu próprio povo por conta da sua incredulidade. Fique de pé, por favor. Continue crendo. Eu quero com esta palavra despertar a cada um de vocês que nós precisamos continuar acreditando no Senhor até o último segundo, se for preciso. Amém? Se for preciso, nós temos que continuar confiando, esperando, aguardando, crendo até o último segundo, se for possível. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que enquanto aquele povo, todo aquele povo, se levantavam contra Josué e Calebe para os matar com pedras, eu tenho certeza que ali eles estavam clamando e pedindo o livramento de Deus. O Senhor é a nossa força, aleluia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Declare isso, você que está em casa cabisbaixo, entristecido, depressivo. Sai da caverna, sai do quarto nesta noite, em nome de Jesus. Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua força. Receba a força do Senhor aonde você estiver, em nome de Jesus. Receba a força do Senhor, receba ânimo, receba renovo, receba avivamento. Deus vai te dar força para você seguir, para você avançar, para você subir as muralhas, aleluia, e ser um vitorioso. Levante a tua bandeira da vitória. Deus é contigo. Adore o Senhor, adore a Ele. Abre a sua boca para glorificar. Manda todo medo embora, toda depressão saia, todo medo saia em nome de Jesus. Toda insegurança, repreendo toda insegurança em nome de Jesus. Repreendo toda depressão em nome de Jesus. Repreendo o espírito de medo em nome de Jesus. Repreendo toda maldição lançada em nome de Jesus. Repreendo